Pode repetir novamente as questões dos defeitos da carne, DFD e PSE? Claro, Lisa. O que acontece então? Esses defeitos vão estar associados quando os animais passam por um estresse, né? A gente pode ter então o que a gente chama de um estresse crônico, que é aquele estresse então por um tempo maior, né? Desde lá da fazenda, né? Do transporte desses animais. E nesse caso, quando os animais passam por este estresse, né, crônico, nós vamos ter a incidência então do defeito DFD. DFD, né, da sigla em inglês, Dark, Firm e Dry, né? Então vai ser uma carne que vai ter coloração escura, uma carne firme e uma carne então seca, né? Uma carne seca. Esse defeito carne, então, o pH, né, no processo de conversão de músculo em carne, ele vai ser um pH muito alto, porque eu não vou ter reserva, né, como o animal se estressou muito, ele vai gastar as suas reservas de energia, tá? Gastando essas reservas de energia, eu não vou ter, né, esse processo de conversão de músculo em carne acontecendo da maneira correta. Então, o pH dessa carne vai ficar muito alto. Então, o animal, antes de ser abatido, ele tem um pH em torno de 7, 7,3. E durante esse processo, o ideal é que esse abaixamento, a partir da produção de ácido lático, né, depois ali do processo de sangria, esse pH ele teria que baixar até 5,3, 5,4, né? E quando isso não acontece, eu vou ter então esse defeito DFD, quando o pH ficar muito alto, ele vai ser em torno acima de 5,8, eu tenho a incidência desse defeito DFD. Então ele vai ter comprometido, né, como eu comentei lá para vocês, a durabilidade desse produto, eu vou ter a capacidade de retenção de água desse produto também, né, sendo afetada, eu vou ter uma chance, né, de proliferação de micro-organismos maior, né, então tudo isso vai ser interferido, né, e vai afetar a qualidade desta carne. Então eu vou ter um pH alto porque eu não tive, né, a produção de ácido lático da maneira correta. Então se eu não tenho a produção de ácido lático da maneira correta, eu não vou ter o abaixamento correto desse pH. Então, esse processo, né, dessa queda do pH, né, do músculo, ele não vai acontecer, então, num tempo satisfatório. Ele vai ocorrer essa queda muito rápido antes de ter atingido o que nós chamamos lá de rigor mortis. E nós temos o defeito, então, também o PSE, né, que é aquela carne que vai ser, então, pálida, né, é uma carne que vai ser exudativa e uma carne, então, que vai ser mole, né? Vai ter aquele aspecto de carne mole que libera muita água. E essa carne, né, com esse defeito PSE, vai ser uma carne, então, que também não vai ser desejável para o consumidor, né? Porque ela vai ter a coloração dela vai ser muito clara, né? Pálida, né? Aquela carne que não tem a cor que agrada ao consumidor, né? Então, esse defeito, ele acontece mais, então, em suínos e em aves, né? É muito difícil acontecer em bovinos, por exemplo. E esse defeito, né, eu vou ter, então, uma produção maior de ácido lático, porque ele é em decorrência, então, de um estresse agudo, né? Antes ali dos animais serem abatidos. E esse estresse agudo aos animais, então, vai fazer com que eu tenha a produção de ácido lático muito grande, né, logo no início ali do processo de abate, e eu vou ter, então, a incidência desse defeito, que seria o valor do pH vai ser menor do que 5,3, tá? E nesse caso tem, então, a incidência do defeito PSE.